Na semana em que foi comemorado o Dia de Combate à Poluição, a SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, divulgou números de denúncias e autuações feitas pelo órgão neste ano. O repórter Aldrin Pontes, da Rádio Amazonas FM, tem as informações. Bom dia, Aldrin. Bom dia, Jaís, e bom dia aos telespectadores do Amazonsat. Por meio do Linha Verde, foram feitas aproximadamente 9.000 denúncias por moradores da capital, aqui em Manaus. Entre as principais reclamações estão a de poluição sonora, ambiental e atmosférica. De acordo com o titular da SEMA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Marcelo Dutra, antes de uma multa ambiental ser aplicada, o fiscal observa algumas condições, como a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, o tamanho do prejuízo ambiental, os antecedentes do infrator e até a capacidade econômica desse poluidor. O secretário Marcelo Dutra destacou à Rádio Amazonas o trabalho feito pelas SEMAS para diminuir a poluição aqui em Manaus. Nós estamos combatendo os lixões, estamos combatendo a destinação inadequada de resíduos sólidos através de fiscalizações, operações constantes. Conseguimos reduzir em 89% a incidência de poluição sonora promovida por veículos tunados na cidade de Manaus. Nós tivemos a educação ambiental reforçada e hoje a gente joga muito menos lixo na rua. Nós tivemos ainda a coleta de mais de 20 mil quilos diários de resíduos nos igarapés de Manaus. Isso é um ponto ainda a ser atacado. A população precisa entender que aquele lixo que ela reclama do fedor, das doenças embaixo de casa, são jogados por eles mesmos e a gente tem que acabar com essa prática. E as penalidades para quem se dispõe a infringir o Código Ambiental de Manaus e sujar a cidade, queimar áreas verdes, poluir igarapés, entre outros, se dividem em leve, grave, muito grave e gravíssima. A multa pode variar entre R$ 704 e até R$ 7 milhões. De acordo com o diretor de fiscalização, Ricardo Maia, 70% das denúncias recebidas pelas SEMAS são referentes à poluição sonora. No total, os números de 2012 até o dia 12 de agosto são 8.877 denúncias recebidas, mais de 5.000 atendidas, 1.882 autos de notificação, 105 autos de infração, 102 autos de demolição e 89 interdições. E vai destacar que as denúncias sobre poluição devem ser feitas através do Linha Verde 0800 92 2000. Ao vivo da redação da Rádio Amazonas, Aldrin Pontes, para o Amazonsat. Volto com você, Jair. Muito obrigada, Aldrin, pelas suas informações. Um ótimo dia para você. E o nível do rio Acre, que sofre baixa significativa, preocupa autoridades do estado, que já pensam em medidas preventivas para não prejudicar o abastecimento dos municípios. Este período do ano é de sol quente e de clima seco. Com poucas chuvas, o nível do rio Acre sofre baixa significativa. Como vocês podem ver, o rio está bem seco. A medição diária feita pela Defesa Civil Municipal registrou hoje o nível das águas em 1,98. A preocupação agora é com o abastecimento de água, visto que o rio Acre é a principal fonte de captação do líquido precioso. Com relação aos municípios, nós fizemos uma revisão em todos os nossos flutuantes, de Assis Brasil a Porto Acre, para que a gente possa ter todos os equipamentos funcionando e as condições para o abastecimento. Na cidade de Rio Branco, como a gente funciona com torre, nós instalamos flutuantes nessas torres de captação, extraindo alguns equipamentos de dentro dessas torres e colocando realmente no leito do rio. Concomitante a isso, a gente apresentou um projeto junto ao Ministério da Integração e por conta da Coordenadoria Nacional de Defesa Civil, e estamos adquirindo novos equipamentos. Quem mora num dos bairros mais antigos da capital afirma que já viu esse cenário por muitas vezes. Neste período do ano assim, de seca, a senhora já sofreu com falta d'água em algum desses anos que a senhora mora aqui? Nunca fiquei sem água, não. Nunca faltou, não. Mas a senhora se prepara para esse período do ano de seca? Tem reservatório de água em casa? Tem umas caixas que eu encho d'água. Infelizmente, a situação de baixo nível do rio Acre deve durar. O meteorologista Davi Friali diz que não há previsão de precipitações para os próximos dias. Porque as chuvas vão ser raras nesse período, no mês de agosto, que é o mês mais seco do estado do Acre. E como eu disse, só na segunda quinzena de setembro que começa a voltar a chover lentamente.
Você sabe o que é parvovírus B19? Ele é um tipo de vírus que atinge principalmente as crianças, mas cerca de 80% dos adultos já foram infectados. Saiba como identificar esta doença na reportagem de Paulo Bahia. Parvovírus B19. Esse vírus de nome estranho foi descoberto em Londres entre doadores de sangue na década de 70. Apesar do seu principal sintoma serem manchas vermelhas no rosto, o parvovírus não é uma doença dermatológica, e sim infecciosa, podendo ser transmitida principalmente através de tosse ou espirro e também em transfusão de sangue. O vírus, que fica geralmente durante uma semana na corrente sanguínea do ser humano, causa, além das manchas vermelhas, febre e dores no corpo das crianças. Nos adultos, fortes dores articulares são os principais sintomas. O tratamento é feito à base de sintomáticos apenas, para dor, para febre e também algumas vezes para o prurido. Não tem um medicamento específico, até porque o vírus circula muito pouco tempo na corrente sanguínea dos indivíduos. Em um período de 5 anos, a Fundação de Medicina Tropical registrou 47 casos da doença e mais da metade foram diagnosticados em crianças com menos de 15 anos. O fato de estar sendo mais diagnosticado, que a gente acredita, é porque dos 5 vírus que causam doenças exantemáticas em crianças, mais comumente em crianças, 2 estão praticamente sob controle, que é o sarampo e a rubéola, por conta das campanhas vacinais dispostas na rede pública. 80% dos adultos já foram infectados pelo parvovírus B19 e o principal alerta deve ser entre os portadores de HIV e as gestantes, que podem perder o feto. O que se recomenda é que, ao perceber um surto da doença, é necessário sempre estar verificando a imunidade do corpo. O projeto Veja o Peso, lançado pelo Inmetro do Pará, pretende conscientizar o consumidor a ser fiscal de suas compras. Com balanças instaladas em supermercados de Belém, o cliente pode pesar os produtos para verificar se a quantidade descrita na embalagem está correta. A embalagem mostra a quantidade, mas será que dá para acreditar? Depois de inúmeras constatações de peso e volume de produtos incorretos, o Inmetro Pará resolveu instalar balanças nos supermercados de Belém. Desta forma, o consumidor pode ser o fiscal da sua compra. Eu acho excelente, porque a gente se sente mais segura. Eu acho que para mim, que vivo de um salário, para sustentar 5 pessoas, para mim, o que passar, o que faltar vai fazer falta para mim. Por isso é importante? É muito importante, já devia ter há muito tempo isso. 18 supermercados já aderiram ao projeto. É instituído pelo Inmetro Pará, é inédito no Brasil, o próprio nome sugere, veja o peso. A exemplo do leitor de código de barra, uma balança ferida pelo Inmetro possa estar ao alcance do consumidor, onde você pode vir e conferir o peso da mercadoria, para verificar se você está comprando 1 quilo de arroz e está levando para casa 1 quilo de arroz. As balanças ficam em local de livre acesso. Se detectar alguma irregularidade, o consumidor deve informar imediatamente o gerente do supermercado. O produto deve ser retirado das gôndolas e encaminhado ao Inmetro Pará. O fabricante pode pagar multa que varia de 100 a 1 milhão de reais. Os serviços de medicina preventiva completam 10 anos nesta quarta-feira. Projetos de conscientização da população podem melhorar a qualidade de vida e mudar quadros clínicos. Com a expectativa de vida aumentando a cada ano, é fundamental que as pessoas invistam mais em hábitos saudáveis e na prevenção de doenças. O Serviço de Medicina Preventiva trabalha nos últimos 10 anos com uma equipe multiprofissional, visando a conscientização e a melhoria da qualidade de vida. Não se pode imaginar plano de saúde sem a prevenção. Toda vez que a gente encontra os nossos prontos-socorros cheios de pacientes, é porque nós falhamos na prevenção. Então, pensando nisso, há 10 anos atrás, a Unimed Manaus vem investindo em prevenção. Prevenção nos 3 níveis, primário, secundário e terciário. A vida do brasileiro aumentou. Antigamente se morria com 40, 45 anos de doenças infecciosas e parasitárias. E hoje a vida do brasileiro, o brasileiro vive uma média de 70 anos. E ele passou a conviver com doenças crônicas e degenerativas, como são o caso das artrites, da obesidade e da hipertensão. Então, basicamente, a nossa vitrine da Unimed trabalha com prevenção.
Além de trabalhar com a prevenção de doenças, os serviços de medicina preventiva têm como intuito alertar a população para a reeducação alimentar, pois é sempre o primeiro passo para uma vida mais saudável. Nós trabalhamos em torno de quê? De reeducação alimentar, medicina preventiva, prevenção das patologias, né? Trabalhamos com grupo de diabéticos, grupo de hipertensão, grupo de obesidade. Qual é o nosso objetivo, o nosso foco? Fora a saúde do paciente, a prevenção das patologias e voltado para uma reeducação alimentar, qualidade de vida. Esse é o nosso foco maior, com alimentações adequadas, proporcionais a cada paciente, cada usuário, né, individualmente. Uma boa alimentação é essencial para um estilo de vida saudável, tanto para as crianças quanto para os adultos. Em instantes, cantor Gonzaguinha, símbolo da música e da cultura nordestina, é homenageado no projeto musical da esquina do Sesc Amazonas. 8 horas e 31 minutos, nós voltamos já.